A vida do príncipe Harry foi tudo, menos comum, desde sua infância na família real britânica até seu serviço militar. Conhecido por sua natureza carismática e rebelde, Harry enfrentou tanto o escrutínio público quanto desafios pessoais. Mas ninguém esperava os eventos que abalariam os alicerces da família real e mudariam seu futuro para sempre. Aos 40 anos, o príncipe Harry finalmente admite o que todos suspeitávamos. Mas antes de descobrirmos o que ele disse, precisamos mergulhar na história para entender o que aconteceu. O casamento fracassado. O casamento entre Diana e Charles foi uma das uniões mais comentadas do século XX. Uma relação que parecia ter todos os ingredientes certos para um conto de fadas, mas que rapidamente se transformou em um espetáculo público e doloroso. Diana, uma jovem com pouca experiência no mundo real, casou-se com Charles, o herdeiro do trono britânico, em 1981. O casamento, assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, foi um evento grandioso. As pessoas viam um romance de conto de fadas entre os dois, mas, por trás da imagem polida, a realidade do relacionamento estava longe de ser ideal, e isso produziu um dos rumores mais chocantes de todos os tempos. Charles já havia tido um relacionamento complicado com Camilla, uma mulher que ele conhecia antes de conhecer Diana. Camilla Parker Bowles, uma figura aristocrática com um pouco mais de experiência nos círculos reais, chamou a atenção de Charles desde cedo. No entanto, devido às expectativas e pressões reais, Charles foi encorajado a se casar com Diana, que na época era vista como uma escolha mais adequada devido à sua juventude e beleza. Diana, por sua vez, estava profundamente apaixonada por Charles quando eles se conheceram. No entanto, as coisas começaram a desmoronar logo após o casamento. Ficou rapidamente evidente que Charles ainda estava emocionalmente ligado a Camilla, e isso criou um abismo entre os recém-casados. Apesar dos esforços de Diana para agradar o marido e se adaptar à vida real exigente, Charles continuou a ver Camilla em segredo, o que machucou profundamente Diana. A tensão desse triângulo amoroso tornou-se mais pública nos anos que se seguiram, especialmente à medida que a mídia começou a se interessar por suas vidas privadas. Diana, sempre a princesa do povo, começou a revelar mais sobre suas lutas internas. E com o tempo, o relacionamento do casal continuou a se deteriorar. Diana, que inicialmente era conhecida por sua graça e beleza, começou a mostrar sinais de angústia. Ela começou a falar mais abertamente sobre sua dor emocional e as dificuldades que enfrentava em seu casamento. Ao mesmo tempo, o relacionamento de Charles com Camilla estava se tornando cada vez mais difícil de esconder, com relatos de seus encontros secretos e telefonemas vazando para a imprensa. As tensões entre Diana e Charles eram evidentes durante aparições públicas. O casal, antes visto como inseparável, começou a parecer mais distante. Diana, conhecida por sua compaixão e trabalho de caridade, continuou a cumprir suas obrigações reais, mas sua vida pessoal estava cobrando um preço. Charles, por outro lado, estava cada vez mais focado em seu relacionamento com Camilla, o que gerou ainda mais atrito entre ele e Diana. Com o passar dos anos, o casamento deles se tornou um segredo aberto. A fascinação do público pelo casal real só aumentava, com muitos se tornando mais simpáticos a Diana, à medida que os detalhes da infidelidade de Charles vinham à tona. Para Diana, o dano emocional causado pelo caso de Charles com Camilla foi profundo. Mais tarde, ela confessou em entrevistas que se sentiu isolada e sem apoio, tanto dentro da família real quanto em seu casamento. O peso emocional desses anos começou a afetar seu bem-estar. O golpe final no casamento veio na forma do infame livro de 1992, Diana, Her True Story, escrito pelo jornalista Andrew Morton. Nele, Diana compartilhou seu lado da história, oferecendo um relato pessoal e franco de suas lutas, seu sofrimento e a realidade de seu casamento. O livro chocou o mundo, revelando o tumulto emocional que Diana vinha enfrentando, bem como os detalhes do caso de Charles com Camilla. A família real, já sob intenso escrutínio público, não pôde mais ignorar a crescente ruptura entre o casal. Foi anunciado pelo Palácio de Buckingham que, com pesar, o príncipe e a princesa de Gales
decidiram se separar. Suas altezas reais não têm planos de se divorciar e suas posições constitucionais permanecem inalteradas. Em 1992, o casal se separou oficialmente. Os procedimentos de divórcio foram longos e cheios de tensão. Charles, que há muito estava envolvido com Camila, e Diana, que havia sido profundamente magoada pela traição do marido, agora seguiam caminhos separados. Apesar da separação, os esforços da família real para manter uma frente pública unida eram evidentes. Diana continuava sendo adorada pelo público, e sua popularidade só aumentou após a separação. Charles, por sua vez, continuou vendo Camila, mas o relacionamento ainda era controverso e não era totalmente aceito pelo público. Muitas pessoas ainda viam Camila como a mulher que desempenhou um papel fundamental no colapso do casamento de Charles com Diana, e a opinião pública demorou a mudar. O relacionamento entre Charles e Camila permaneceu privado por anos, enquanto ambos enfrentavam um intenso escrutínio público. Em 1996, o divórcio de Diana e Charles foi finalizado, marcando o fim de um capítulo tumultuado na vida de ambos. A família real foi para sempre transformada pelas consequências desse casamento, e a mídia continuava obcecada com suas vidas pessoais. Charles, por sua vez, acabou se casando com Camila em 2005, após anos de oposição pública. O casamento, embora ainda controverso para alguns, foi visto como uma resolução final para o triângulo amoroso de longa data. No entanto, isso não apagou as cicatrizes deixadas por sua infidelidade, nem mudou a visão pública sobre seu relacionamento anterior com Diana. Mas o que muitas pessoas não sabiam sobre esse casamento veio à tona recentemente, e o príncipe Harry até confirmou, mas falaremos mais sobre isso depois. Diana contra-ataca. A vida de Diana após sua separação de Charles foi repleta de atenção pública e turbulência pessoal. Entre os aspectos mais comentados de sua vida, pós-casamento, estava o fato de que ela também teve um relacionamento durante o casamento. Um relacionamento com James Hewitt, um homem que se tornaria uma das figuras mais importantes de sua vida. Esse caso, que aconteceu durante os anos 1980 e 1990, foi visto por muitos como uma forma de Diana revidar contra Charles, cujo caso com Camilla Parker Bowles já havia se tornado público. Mas quem era James Hewitt e como ele se tornou uma parte tão importante da vida de Diana naquela época? James Hewitt nasceu em 30 de abril de 1958, em Durham, Inglaterra. Ele veio de uma família de boas condições financeiras, com seu pai sendo um empresário. A família Hewitt tinha uma longa história de serviço militar, e James seguiu seus passos, eventualmente seguindo carreira no exército britânico. Educado em escolas prestigiadas, James frequentou a Dragon School em Oxford antes de estudar no Eton College, uma das escolas mais renomadas do país. Após concluir seus estudos, ele ingressou no exército britânico, onde foi comissionado como oficial. A carreira militar de James tomou um rumo que acabaria ligando-o a Diana. Ele foi designado para a prestigiada Academia Militar de Sandhurst, onde se treinou para ser comandante de tanques. Conhecido por sua boa aparência, charme e atletismo, James era popular entre seus colegas e, mais tarde, com Lady Diana. Mas foi sua carreira militar, junto com suas conexões com a família real, que o colocou no caminho de Diana. Diana conheceu James pela primeira vez quando ele trabalhava como instrutor na Cavalaria Doméstica, uma divisão prestigiosa do exército britânico. Na época, Diana ainda era casada com Charles, mas o relacionamento já estava em frangalhos. Diana estava cada vez mais infeliz em seu casamento, sentindo-se isolada, negligenciada e emocionalmente abandonada por seu marido. Charles, por outro lado, já havia reatado seu relacionamento com Camila, e Diana foi deixada para lidar com a dor de estar em um casamento sem amor. Quando Diana conheceu James, ficou claro que havia uma conexão instantânea entre eles. James era alguém que facilmente encantava as pessoas com sua aparência e personalidade, e ele parecia diferente do mundo real em que Diana vivia. O relacionamento começou como uma amizade, com James oferecendo a Diana a companhia e o apoio emocional que ela tanto desejava. Com o tempo, o vínculo deles se aprofundou e acabou se tornando um caso de amor.
o caso foi mantido em segredo por um tempo, pois tanto Diana quanto James eram cuidadosos para proteger sua privacidade. Mas como frequentemente acontece com figuras de alto perfil, rumores começaram a circular. Os tabloides britânicos, que já seguiam de perto o casamento problemático de Diana e Charles, logo começaram a perceber o relacionamento. Em 1992, o caso entre Diana e James se tornou de conhecimento público e foi amplamente reportado na mídia. Para muitos, o relacionamento de Diana com James foi visto como uma forma de ela tomar o controle de sua própria narrativa e afirmar sua independência após anos de dor emocional causados por seu casamento com Charles. Seu caso com James foi interpretado por alguns como uma resposta à infidelidade de Charles com Camilla. Em um momento em que Diana estava sob imenso escrutínio público, o caso se tornou um dos aspectos mais comentados de sua vida pessoal. Para alguns, era uma forma de Diana revidar contra Charles e mostrar que ela também tinha o poder de buscar seus próprios interesses românticos. No entanto, o relacionamento entre Diana e James não estava isento de desafios. A constante atenção da mídia, que já era uma fonte de estresse para Diana, apenas se intensificou quando seu caso se tornou público. James, que inicialmente gostava da atenção de ser associado à princesa, logo se viu sob os holofotes também. O casal lutou contra a pressão de ser constantemente seguido por paparazzi e enfrentou o escrutínio público a cada passo. Apesar dos desafios, o relacionamento de Diana e James continuou por vários anos. Mas com o passar do tempo, ficou claro que a relação não era sustentável. James, que foi uma grande fonte de apoio emocional para Diana durante seu casamento difícil, acabou envolvido no turbilhão da fama e das pressões que vinham com o fato de estar ligado à mulher mais famosa do mundo. Enquanto isso, a vida de Diana continuava cheia de turbulências, com seu relacionamento com Charles ainda causando dor emocional, mesmo após a separação. No início dos anos 1990, o relacionamento de Diana com James começou a esfriar, e em 1992 eles encerraram oficialmente o caso. Embora Diana continuasse a ser vista como uma figura amada pelo público, seu relacionamento com James já havia desempenhado um papel significativo em sua vida pós-divórcio. O caso ofereceu a Diana uma forma de recuperar sua autoestima e assumir o controle de sua felicidade, algo com que ela havia lutado durante o casamento com Charles. Após o término de seu relacionamento com Diana, James retornou à carreira militar por um tempo antes de seguir para outros empreendimentos. James Hewitt, como muitos outros que estiveram envolvidos com Diana, tornou-se parte da história mais ampla de sua vida após o casamento com Charles. O relacionamento deles, embora tenha terminado anos antes da trágica morte de Diana, simbolizou sua busca por amor, felicidade e realização emocional. Mas um aspecto desse relacionamento, um rumor, assombraria toda a monarquia britânica. Dois garotos confusos. A infância do príncipe Harry foi marcada por turbulências e reviravoltas, não apenas em termos de suas obrigações públicas como membro da família real britânica, mas também devido às lutas pessoais enfrentadas por seus pais, Charles e Diana. Enquanto grande parte da atenção pública se concentrou no colapso dramático do casamento de Diana e Charles, os efeitos sobre seus filhos, especialmente Harry, foram profundos. O impacto da separação, do caso de Charles com Camilla e do divórcio subsequente deixou cicatrizes duradouras em Harry, que era apenas uma criança na época. Harry nasceu em 1984, o segundo filho de Charles e Diana. Seu irmão mais velho, William, havia nascido 2 anos antes, em 1982. Apesar de suas posições privilegiadas, Harry e William não estavam imunes à tensão e às turbulências dentro de sua família. O relacionamento de Charles e Diana sempre foi tenso, mas as revelações públicas sobre o caso de Charles com Camilla e o eventual colapso de seu casamento enviaram ondas de choque pela família real, afetando seus filhos de maneiras sutis e evidentes. Para Harry, a notícia do caso de seu pai não era apenas uma questão de constrangimento público, mas uma traição profundamente pessoal. Como um menino, ele não entendia completamente as complexidades do casamento de seus pais, mas estava muito ciente das mudanças ao seu redor. O impacto emocional em Diana
que já havia sofrido anos de isolamento e negligência em seu casamento, era algo de que Harry não conseguia escapar. Ele, assim como seu irmão William, testemunhou a dor de sua mãe, sabendo que sua família não era mais a unidade unida que aparentava ser. O colapso do casamento de Charles e Diana tornou-se cada vez mais público nos anos 1990. A mídia, que sempre foi fascinada pela família real, voltou sua atenção para as crescentes tensões entre o casal. As lutas de Diana com sua saúde mental, suas próprias infidelidades e a negligência emocional que experimentou nas mãos de Charles tornaram-se temas recorrentes nos tabloides. Para os filhos, essa era uma situação insuportável. Eles eram jovens e não tinham controle sobre a narrativa pública em torno de sua família, mas a pressão era inevitável. Harry tinha apenas cerca de 10 anos quando seus pais se separaram oficialmente, em 1992. Nessa idade, as crianças nem sempre conseguem processar a complexidade emocional de uma situação como essa, mas sentem a tensão e as mudanças. O relacionamento de Harry com seu pai, Charles, já era complicado, mas a separação apenas intensificou isso. Harry achava difícil conciliar a imagem de seu pai, o futuro rei da Inglaterra, com a realidade de um homem que havia traído sua mãe e, por extensão, sua família. Enquanto William, o mais velho dos dois irmãos, muitas vezes assumia o papel de protetor e mediador, Harry era mais abertamente rebelde, agindo de maneiras que mais tarde se tornariam bem documentadas. Como menino, Harry teve dificuldade em aceitar o divórcio de seus pais, especialmente o fato de que seu pai havia sido infiel a Diana. O divórcio, finalizado em 1996, foi um processo público e doloroso, com Charles e Diana expondo suas mágoas em entrevistas, memórias e declarações públicas. Isso colocou uma pressão adicional sobre os filhos que estavam no meio de um conflito familiar que se desenrolava na mídia para o mundo todo assistir. Para Harry, o divórcio marcou o início de um relacionamento mais complexo com a monarquia e seu lugar dentro dela. À medida que avançava para a adolescência, ele achava cada vez mais difícil lidar com as expectativas impostas a ele como membro da realeza, enquanto enfrentava as consequências do casamento de seus pais. Sua veia rebelde tornou-se mais evidente à medida que ele crescia. Ele aprontava na escola, era conhecido por seu comportamento travesso e tornava-se mais desafiador em relação aos protocolos rígidos da família real. Enquanto William era esperado para assumir um papel maior dentro da família, Harry parecia estar buscando uma forma de se libertar do peso de suas responsabilidades reais, diretamente ligadas às dolorosas memórias do divórcio de seus pais. A maneira como a mídia retratava Harry e William durante seus anos de formação apenas agravava suas dificuldades. Como filhos de um dos casais mais famosos e escrutinados do mundo, eles estavam constantemente sob os holofotes. Fotografias de Harry e William com sua mãe eram amplamente divulgadas, e suas lutas emocionais eram exploradas pelos tabloides. O divórcio não foi uma questão privada para a família real. Foi um espetáculo, e para Harry a pressão era imensa. Apesar disso, Diana fez o possível para proteger seus filhos do frenesi midiático em torno de seu divórcio com Charles. Ela continuou a ser uma presença forte na vida deles, oferecendo amor, apoio e orientação. No entanto, o estresse do divórcio também teve um impacto sobre Diana. O drama público de sua separação de Charles, combinado com suas próprias batalhas emocionais, desafiava sua força como mãe. O relacionamento de Harry com seu pai continuou tenso após o divórcio. Embora Charles permanecesse presente em sua vida, era evidente que o vínculo entre pai e filho não era tão forte quanto antes do colapso do casamento. Charles frequentemente era descrito como distante e emocionalmente indisponível, especialmente durante a adolescência de Harry. Essa falta de proximidade emocional, tanto por parte de Charles quanto de Diana, deixou Harry se sentindo isolado e incompreendido, e essa solidão contribuiu para sua crescente rebeldia. Mas o que mais machucava Harry era algo terrível que ele revelou recentemente. A revelação do príncipe Harry. Por muitos anos, rumores circularam em torno da família real britânica, particularmente sobre a paternidade do príncipe Harry. Uma teoria controversa e persistente
amplamente divulgada pela imprensa, sugeria que o Major James Hewitt, ex-oficial do Exército Britânico e amante de Diana, poderia ser o pai biológico de Harry. Essa ideia não foi apenas um boato passageiro de tabloide. Tornou-se uma narrativa profundamente enraizada, amplificada pelas notáveis semelhanças físicas entre Harry e James, bem como por seus históricos militares compartilhados. Até o próprio Harry chegou a acreditar que isso poderia ser verdade. James Hewitt tornou-se uma figura conhecida nos anos 1980, principalmente devido ao seu relacionamento com Diana. O caso deles durou vários anos e tornou-se uma das histórias mais sensacionais envolvendo a família real. Como membro do exército britânico, James era visto como um homem forte e robusto, muito diferente do reservado e distante príncipe Charles. A teoria sobre Hewitt ser o pai de Harry ganhou força devido a vários fatores, sendo o mais óbvio as semelhanças físicas entre os dois homens. O cabelo ruivo de Harry, uma característica marcante que ele compartilha com James, foi um dos pontos principais que alimentaram os rumores. Era algo tão notável que as pessoas começaram a especular se havia mais do que uma coincidência nessa semelhança. Os dois também compartilhavam traços faciais semelhantes. E, à medida que Harry crescia, muitos não podiam deixar de notar o quanto ele se parecia com o homem com quem Diana havia se envolvido romanticamente. A mídia alimentava os rumores, comparando constantemente fotos de Harry e James, apontando as semelhanças impressionantes. Outro fator que contribuiu para os rumores foi o fato de que tanto Harry quanto James tinham uma forte conexão com o meio militar. Harry serviu no exército britânico, subiu na hierarquia e tornou-se conhecido por seu trabalho nas Forças Armadas, incluindo sua atuação na linha de frente no Afeganistão. A imprensa via esse paralelo como mais um ponto de comparação com James, que também havia servido no exército. As crenças de Harry sobre sua paternidade eram complicadas pela atenção da mídia. Por um tempo, ele acreditou nos rumores sobre James ser seu pai. O constante bombardeio de matérias sobre o caso entre Diana e Hewitt deve ter sido incrivelmente difícil para Harry, que crescia no meio de um drama familiar extremamente público. É compreensível que Harry, como um jovem tentando navegar pelas complexidades da vida real, tenha lutado com a ideia de sua paternidade estar constantemente sob escrutínio. De fato, por vários anos, Harry parecia não questionar a noção de que Hewitt poderia ser seu pai. Os rumores eram tão persistentes e a imprensa tão insistente que isso parecia tornar-se uma parte aceita de sua história. Agora, aos 40 anos, o príncipe Harry finalmente admite o que todos suspeitávamos. A verdade sobre a paternidade de Harry tornou-se mais clara para ele ao longo do tempo. Em 2014, o próprio Harry percebeu que Diana e James só começaram a se envolver romanticamente depois de seu nascimento. Na verdade, Harry nasceu em 1984, enquanto o caso de Diana com Hewitt começou apenas depois disso, tornando biologicamente impossível que James fosse seu pai. Este foi um ponto crucial que Harry abordou publicamente mais tarde, deixando claro que os rumores eram falsos. Em uma declaração bombástica, Harry afirmou: apesar de a mídia insistir nesse rumor, ele não é meu pai biológico e isso foi facilmente comprovado. A paternidade de Harry nunca foi uma questão, e cálculos simples provam isso. Seu pai biológico era, obviamente, o príncipe Charles, embora os rumores sobre James tenham persistido por anos. Apesar de Harry ter se manifestado sobre o assunto, os rumores continuam, e isso o enfurece. A imprensa se recusa a recuar, mesmo com novas informações vindo à tona que contradizem diretamente os boatos. Essa especulação implacável sobre sua paternidade levou Harry a tomar medidas legais contra a imprensa, especificamente contra veículos que repetidamente publicaram histórias sobre sua suposta paternidade. A ação legal de Harry é uma resposta direta aos persistentes rumores envolvendo sua paternidade. Os